Então, bem-vindo a todos ao canal Entre Círculos e Linhas. Essa semana foi uma semana onde eu resolvi fazer algumas demonstrações para vocês de algumas situações que acontecem na aquarela quando a gente está pintando. Então hoje eu vou fazer um vídeo demonstrativo mostrando para vocês alguns ajustes que a gente pode fazer quando a gente pode pintar e como também controlar melhor o uso da água, né? Aqui quem tá falando é Marluce. E hoje vocês vão ter essa experiência de acertar melhor o volume da água, né? E nós vamos pintar uma geometria juntos também, para a gente ver na prática como a gente pode fazer esse controle, tá bom? Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Espero que quem assistiu os vídeos anteriores pôde praticar bastante, pôde pintar, pôde fazer suas experiências, porque é só praticando, gente. Não tem outra solução com a aquarela, além de realmente você sentar e colocar em prática, e usando a água, usando a tinta, e menos água, mais água, para ver qual é a solução que melhor cabe na hora de pintar com a aquarela, tá bom? Então, nós vamos agora para o vídeo. Eu vou fazer o setup da mesa para fazer uma demonstração para vocês, dar uma explicação. Eu sei que às vezes eu falo um pouquinho na hora da explicação, mas é porque eu quero que vocês entendam bem, que vocês tenham isso bem em mente na hora que vocês forem pintar, tá bom? Eu já sofri muita frustração pintando com a aquarela. Eu sei que não é fácil, eu sempre enfatizo isso nos vídeos, mas com treino dá para fazer trabalhos maravilhosos com a aquarela. E aqui nesse canal é muito mais simples, porque a gente não vai estar trabalhando com paisagismo, a gente não vai estar desenhando frutas, né? Coisas mais que exigem uma técnica muito avançada da aquarela. Para a geometria, a gente vai, como eu já falei no vídeo anterior, a gente vai ter espaços bem pequenininhos para estar preenchendo. Então, que isso facilita no começo o treino, até vocês pegarem o jeito com a tinta, tá bom? Com a forma que a aquarela se comporta com a água. E aí depois vocês vão expandindo, os horizontes são inúmeros, vocês vão expandindo, vocês vão pintando outras coisas, quando vocês se sentirem mais seguros, e vocês vão ver que as possibilidades são infinitas, tá bom? Então, eu vou lá fazer o setup da mesa de novo, para a gente poder fazer a demonstração, as explicações que eu tenho que dar na aula de hoje, e aí a gente vai fazer uma pintura junto, tá bom? Um grande beijo, e daqui a pouco a gente se vê. Bom, gente, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa que aconteceu na aula passada. Quando eu estava fazendo a explicação desses círculos aqui, que nós trabalhamos a técnica molhado no molhado, molhado, de novo molhado no molhado, né? Mas aí eu não esperei secar esse círculo, né? E nesse último aqui, a gente trabalhou o molhado no seco, né? Então, o que eu quero explicar para vocês, que vocês vejam, percebam que quando você molha demais o papel, o que acontece é que essa borda aqui, ela acaba ficando muito marcada, ela fica muito rígida aqui nessa borda, entendeu? Então, isso daqui foi causado por muita água. A água tende a se espalhar, né? E quando ela se espalha, onde ela fica mais acumuladinha, ela acumula essas beiradas aqui mais grossinhas, tá? Aí eu fiz um outro exemplozinho aqui para vocês perceberem nesses círculos azuis que aqui eu já não molhei muito. Eu só deixei o papel com pouca água. Vocês percebem que a borda ficou bem mais suave,
Todas as duas ficaram bem mais suaves, não ficaram com esse contorno tão forte. Então, isso daqui é o que a gente vai estar treinando hoje no nossa aula de exemplo, tá? Eu vou fazer uma demonstração de como, para relembrar como foi pintado esse círculo verde, que nós fizemos na aula passada, e vou fazer uma demonstração como procurar deixar da maneira melhor possível, sem essa borda tão dura aqui na beirada, como ficaram nesses círculos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou fazer uma demonstração aqui, gente, de como fica o comportamento da água. Então, eu vou pegar esse pincel, vou encharcar bastante o círculo. Eu vou encharcar o círculo com bastante água, igual eu fiz da outra vez. A gente colocou bastante água e chegou a formar até uma pocinha de água, né? Essas pocinhas de água aqui. Então, isso daqui, lembra que eu falei no outro vídeo? A gente pode estar... Se isso acontecer, também não é o fim do mundo. Dá pra você tirar, entendeu? Dá pra você tirar a água dentro dessa pocinha. Você seca o pincel, né? Igual eu fiz lá na outra demonstração. Você vê que tem muita água, seca o pincel na folhinha, no seu paninho. E aí você remove a água. Aqui mesmo dá pra remover. Mas eu quero lembrar vocês o que acontece quando fica com muita água, correto? Esse é o objetivo aqui. Então, vamos usar o nosso querido secador, tá? Então, gente, percebam bem. Aqui eu ensopei bem com água, como vocês viram, e com tinta. Duas coisas acontecem aqui. A beirada fica com essa parte mais dura, forma-se essa beirada mais dura aqui. E onde a água demorou mais para secar, aonde estava mais molhado, forma essa coloração aqui. Você lembra que estava mais molhado? Aqui não ficou, porque aqui foi secando mais depressa, mas aqui, aonde estava, a água ficou mais tempo concentrada, deu essa diferença aqui na cor da pintura. Agora, eu vou demonstrar para vocês, no outro círculo, eu vou virar o papel, como que fica quando a gente controla isso melhor, tá? Quando a gente controla a água melhor. Então, deixa eu virar aqui minha folha. Aqui dá pra ver bem. Acho que dá pra ver bem. Tá. Então, agora nós vamos fazer mais controlado um pouco, tá? Nós já não vamos, então, tenho aqui minha folhinha, tá? Que eu uso pra secar. O meu pincel tá sempre aqui do lado. E eu vou molhar um pouquinho, meio pincel. Da outra vez eu molhei várias vezes e eu molhei o pincel inteiro. Percebam que eu vou colocar agora aqui menos água. Eu vou espalhar mais a água e eu vou utilizar menos água aqui dentro. E eu não vou deixar formar a pocinha. Então, se tiver alguma pocinha, eu já elimino aqui a minha área molhada, para que não aconteça o que aconteceu aqui. E vou pegar a tinta, menos tinta também,
e vou passar nessa pintura. Aqui. Espalhar bem aqui, respeitando o meu círculo. Fazendo um pouquinho rápido para vocês entenderem bem. E passando aqui bem. Espalhando bem a tinta aqui. E se tiver qualquer pocinha d'água, eu já, ó, já pego e eu já retiro desse papel. Aqui. Ok? E agora eu vou dar uma secadinha. Então, vocês percebem como a borda fica bem mais suave? Bem mais suave. Aqui é o lápis, tá, gente? Mas percebam como a borda, ela fica bem mais suave em relação a essa borda aqui. Então, é isso que a gente vai estar tentando nos próximos desenhos, quando a gente for fazer as geometrias, a gente vai estar tentando evitar que aconteça a todo custo. Lembrando que na geometria, como a gente vai trabalhar com linhas, com círculos, não tem tanto problema a borda ficar assim, quando essa borda for coberta por alguma caneta que a gente venha a utilizar. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com essa caneta aqui, tá? Com essa caneta aqui, dourada. Então, quando eu termino a geometria, eu venho e eu contorno com a caneta dourada aqui. Então, quando essa borda aqui, ela estiver, mas eu puder cobrir com uma caneta dourada para dar o acabamento, não tem problema, tá tudo bem. Porque ela não vai aparecer, a caneta cobre. Mas, por exemplo, se eu quisesse pintar uma área aqui dentro e que eu não fosse pegar a borda e que eu quisesse que essa área dentro do círculo fosse pintada sem que tocasse na borda, eu já usaria esse tipo de pintura, para não ficar uma pintura com essa borda tão rígida dentro da geometria, que é o que nós vamos estar trabalhando daqui para frente. Quando for fazendo as próximas geometrias, eu vou fazer outras geometrias diferentes em que vai se exigir que essa suavidade aqui se tenha dentro da pintura. Então, por isso que é importante que vocês assistam e pratiquem essas técnicas, vejam o comportamento da água. Aqui eu não me importo tanto com isso aqui, eu até gosto, como eu já falei, eu acho bonito. Tem gente que acha errado, que não gosta, que acha errado. E dependendo da pintura que você for fazer, realmente, se você estiver pintando, por exemplo, uma paisagem, um céu azul, por exemplo, uma pintura de um céu azul não pode ter esse tipo de acúmulo de água, né? Você tem que ver um céu claro, um céu azul, bonito na sua pintura. Mas no nosso caso, nós vamos fazer muita marmorização. Então, isso aqui não vai me incomodar, porque eu ainda tenho outras técnicas para mostrar para vocês. Então, isso aqui para mim fica até bonito, vai ficar até bonito dentro da geometria, tá? Mas, claro, cada tipo de desenho, cada tipo de pintura exige uma técnica diferente, exige uma abordagem diferente. Então, tenha em mente isso. É bom que vocês conheçam, que vocês vejam, para vocês entenderem como vocês podem estar corrigindo essas bordas rígidas, tá bom? E agora, nós vamos fazer lá, a pintar a nossa pétalazinha. Eu não vou falar muito, vou falar só quando realmente for necessário, mas eu vou procurar fazer a pintura mais em silêncio para vocês verem mesmo, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos começar a primeira pintura, né? Eu vou começar, então, por essa pétala aqui, tá? Nós vamos fazer exatamente como eu fiz essa. Eu vou tentar ir clareando de novo, tá bom? Vou começar pela coloração mais forte. Então, eu venho aqui com o pincel, não molho muito. E percebam que eu vou passando aqui
a minha água, mas bem pouquinha água mesmo. Bem pouquinha água, tá? Para que a gente não tenha aquele acúmulo de aguinha nas bordas, tá? Então, vou tirar essas águas a mais aqui que ficou, remover um pouquinho, para realmente não ficar acumulado. Eu só preciso do brilhozinho da água, entendeu? O brilho da água em cima do papel, só isso. Eu vou aqui pegar minha tintinha e vou colorir. Espalhar essa água aqui, sem que se acumule muito, respeitando a borda, melhor que eu puder, muita calma, paciência. Lembrando, gente, que isso daqui é um trabalho meditativo, tá? Isso aqui é para vocês sair da correria do dia de vocês, para vocês terem um momento de paciência, de estresse, de paciência sem estresse, aliás, tá? Que vocês tenham uma horinha para vocês aqui, isso aqui é muito bom, sabe? Muito bom mesmo, pra desestressar a mente. Eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Vou deixar um pouquinho mais escuro, tá? Vocês têm um horário para vocês de produtividade, de arte, cantinho da arte de vocês. Façam um cantinho da arte de vocês, nem que seja um espaço pequenininho, entendeu? Mas tem um cantinho de vocês. Vamos secar. Tá? Então, percebam, eu procurei fazer o meu melhor para que não ficasse a borda mais dura. Às vezes vai acontecer, às vezes vai acontecer. Se acontecer, tudo bem, não é motivo de vocês pegarem o trabalho de vocês, ficar nervoso e jogar no lixo. Tentem não, né? Sempre lembrem-se disso. Melhorem a cada pintura, tentem melhorar 1%. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode, tá? Para que isso não aconteça e tentar deixar o mais suave possível. E vamos aceitar. Na aquarela, a gente tem que ter muito da aceitação do processo da pintura. A gente, às vezes, precisa aprender a aceitar que é o que é. É como na vida, situações são o que são. Eu acho que é isso que a aquarela, ela aborda pra gente. Né? A gente ter essa aceitação no nosso trabalho. Então, aceite, né? E melhore sempre 1% a cada dia, tá? Então, vocês já conhecem minha técnica. Daqui eu vou clareando. Eu vou fazer aqui o restante das pétalas, tá bom? E vocês podem me acompanhar, eu não vou estar falando muito. E eu dou os meus pensamentos finais no final da pintura. Quem já tiver com a geometria pronta, pode já fazer junto comigo. Se vocês não tiverem, então parem o vídeo, façam a florzinha de vocês, aí voltem aqui, dá o play de novo e a gente continua junto, tá bom? Então vamos lá.
Bom, gente, agora aqui nós vamos para a última pétala, tá bom? Vou fazer o mais clara possível. E com esse vídeo eu encerro essa técnica degradê. Pra gente, eu acho que deu para vocês entenderem bem, né? Não adianta, tem mais nada que eu possa assim estar falando muito mais sobre isso, a não ser que vocês realmente treinem na casa de vocês, façam todo o treinamento, ponha bastante água, ponha pouca água, sabe? E vão testando. E vão testando para vocês verem, vocês têm que sentir no papel como a tinta realmente se comporta. Aqui, como eu vou fazer entre a mais clara e a mais escura, eu deixo para fazer a parte escura por último, tá? A parte escura sempre é muito afetada, tá bom? E eu vou pegar só um tiquinho de tinta agora, só mesmo, um tiquinho mesmo. Ele até tá forte demais. Vamos ver, vou tentar espalhar essa daqui bem clarinha. Toda a pintura. É muito forte. Mas vai assim mesmo. A gente finalizando aqui. E deixa sempre a parte escura por último, tá? Que ela tende a causar mais manchinhas, tá bom? E pronto. Pronto. Vou secar aqui. E aqui nós finalmente finalizamos. Então aqui o que eu quero que vocês percebam, tá? Que a nossa borda realmente ficou bem mais suave, né? Em relação aos desenhos anteriores que nós fizemos, né? Aqui, gente, não tem realmente muito o que fazer, porque eu passei uma cor clara sobre a cor escura. Então, quando a cor escura realmente é ativada, é muita tinta que tinha, porque tá muito escura, tem muita pigmentação. Então, acabou formando. Mas, é aquilo que eu falei. A gente aceita, a água trabalha como ela tem que trabalhar, entendeu? Eu não vou ficar aqui descabelada, não vou achar que o desenho foi um desastre. Muito pelo contrário, eu achei essa experiência muito bonita, deu para mostrar bem para vocês que a borda pode ficar bem suave, não precisa ficar tão endurecida, e que tudo vai depender da quantidade de água. A aquarela, ela tem essas coisas de deixar essas manchinhas, entendeu? Que eu amo, eu acho que isso torna a aquarela inigualável, tá vendo, ó? Acumula mais uma parte, deixa eu mover aqui a feta lá, acumula mais nas bordas, fica mais claro. Então é isso que eu gosto na aquarela, porque ela dá realmente da forma dela mesmo, da forma como a água age mesmo, que isso pra mim tá a beleza. Eu não gosto de trabalhar uma coisa muito uniforme, aquela coisa chapada. Eu gosto da arte como ela é. Mesmo essas pequenas, como é que eu vou dizer, irregularidades na borda, eu também gosto, porque a natureza, ela não é regular. A natureza não é todas as folhas do mesmo jeito, da mesma cor. A folha, ela não é certinha. Ela tem as imperfeições da natureza. E que torna ela bonita. Que torna uma flor, uma folha bonita. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Façam a arte de vocês, façam a pintura de vocês. Não desistam. Aceite as imperfeições, as falhas, entendeu? Porque a vida é isso. A vida, a gente não tem tudo como a gente quer, a gente não tem, as coisas não acontecem nem sempre da mesma maneira que a gente esperava. E a gente tem que aprender a lidar com isso na vida. Então, por que não também aprender a lidar com isso na arte,
né? E não desistam, sempre vou falar, eu vou falar até eu ficar velha, gaga, né? Continuem praticando, continuem fazendo a arte de vocês, para que vocês sempre tenham, vocês vão ver como vocês vão melhorar e como vocês vão ter cada dia mais sucesso, tá bom? Então, gente, eu vou encerrar por aqui. Eu vou deixar mais um vídeo explicando direitinho, não é difícil, mas eu fiz um vidinho um pouquinho mais detalhado de como fazer essa flor, que eu vou estar postando também. E por hoje é isso, a gente encerra aqui essa parte, e na semana que vem a gente já vai realmente começar a fazer uma pintura diferente para os nossos trabalhos. Eu vou estar pensando também numa outra forma num outro desenho para a gente poder trabalhar, tá bom? Então fiquem todos em paz, não se esqueçam de se assinar no meu canal, não se esqueçam de dar um like, de comentar nos comentários, tá bom? E qualquer dúvida eu volto aqui para a gente conversar. Um grande abraço.